Bom dia, queridos, a paz do Senhor. Eu quero nessa manhã especial, dia 1º de janeiro de 2023, desejar a todos vocês um feliz ano novo, um feliz 2023. E não há nada melhor do que começar o nosso ano rendidos aos pés do Senhor, dando-lhe graças por tudo que nós vivemos no ano de 2022 e já crendo que no ano novo que se inicia, Ele estará conosco. Deus Emanuel, o Deus presente, seguirá conosco, nos guardando, nos abençoando e nos provendo em todas as nossas necessidades. Por isso eu quero convidar você que está aí na sua casa, talvez reunido com sua família, com seus amigos, para tributar conosco nessa manhã tão especial, toda a honra, toda a glória e todo louvor e adoração ao nosso Deus. Louvemos a Ele. Juntos, celebra o Senhor. Aí da sua casa, arrasta o sofá, tira a cadeira. Vamos juntos celebrar. Louvemos a Jesus o Rei, Jesus o Rei. Louvemos, sim, louvemos, sim, louvemos, louvemos, sim, louvemos.
Todo louvor e toda adoração ao Rei dos Reis. Ele é o único que merece. Tudo aquilo que nós temos aqui para oferecer é para Jesus Cristo, o Rei dos Reis. A ti a honra, a ti a glória, a ti todo louvor e toda adoração. É por isso que cantamos, é por isso que estamos aqui. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. Anunciai entre as nações as suas obras, entre todos os povos as suas maravilhas. Por quê? Porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado. Ele é mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Estão diante dele toda honra, toda glória e todo louvor ao Rei dos Reis. Mais uma vez, diga: cantai, cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. Anunciai às nações as suas obras, entre todos os povos as suas maravilhas. Por quê? Porque grande é o Senhor, muito digno de ser. Ele glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Ninguém se compara ao nosso Senhor. Somente Ele é digno de todo louvor. Diga: glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Uma vez mais, diga: glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Glória e majestade. Glória ao Rei, glória ao nosso Rei. Glória e majestade. A outro não daremos louvor, somente a ti, Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aleluia. Paz do Senhor, queridos irmãos. Bom dia a todos vocês. Que privilégio nós temos. Estamos aqui adorando ao Senhor neste dia tão maravilhoso que o Senhor preparou para nós. Primeiro culto do ano,
culto cheio da presença de Deus. Já cantamos, já louvamos ao Senhor, pelo menos eu fiz isso. Você teve sua oportunidade de adorar, de glorificar a Deus. Agora nós vamos seguir adorando ao Senhor de outra forma. Nós vamos primeiro ler a palavra do Senhor, depois eu tenho uma palavra para você sobre o que é uma vida de adoração ao Senhor, não apenas cantando, mas de diversas formas. Quero ler com você texto da palavra do Senhor, que está no livro de 1 Crônicas, capítulo 29. Nós vamos ler os 3 primeiros versículos e compartilhar uma reflexão com você. Diz assim o texto: O rei Davi se voltou para toda a comunidade e disse: Meu filho Salomão, que Deus escolheu, ainda é jovem e inexperiente. O trabalho que ele tem pela frente é enorme, pois o templo que ele construirá não será para meros humanos, mas para o Senhor Deus. Usando todos os recursos ao meu dispor, juntei o que pude para a construção do templo do meu Deus. Agora há ouro, prata, bronze, ferro, madeira suficiente, bem como grandes quantidades de ônix e outras pedras preciosas, joias caras, todo tipo de pedra da melhor qualidade e mármore. E agora, por causa da minha alegria com a construção do templo do meu Deus, entrego todos os meus tesouros pessoais, ouro, prata, para ajudar na construção, além de todos os materiais que juntei para o santo templo. Amém. Irmãos, eu quero compartilhar com vocês sobre o coração de Davi. Davi já era um guerreiro, Davi já era um homem que tinha se estabelecido como rei, e agora Deus permite que eles construam o templo para a adoração, para o serviço do reino. E o que esse texto tem de tão especial não é apenas o recurso, mas o que há de mais belo nesse texto é o coração de Davi. Ele está falando com alegria, dizendo: olha, esse templo não é para meras reuniões de humanos, esse templo é para adoração, para o culto ao Senhor. E aí eu me pego pensando como ele tinha um coração doador. Porque ele diz o seguinte: além disso, pelo amor que eu tenho ao templo do meu Deus, agora entrego das minhas próprias riquezas. Você sabe que adoração a Deus, ela tem a ver muito com o nosso coração. Alguns acham que por fazer uma coisa ou outra já fez seu papel, como se quando se entra na empresa e passa o cartão e já fiz minha parte, entrei e saí. Mas há outras pessoas que entendem o que é adoração a Deus. E a oferta ao Senhor, ela passa pelo fluxo da adoração a Deus. Davi entendeu isso. Ele já era um homem muito abençoado e Deus já havia dado a ele muita condição nessa terra, ele já era rei. Mas mesmo assim ele diz: olha, já recolhemos, conseguimos doações, conseguimos juntar tudo para fazer o templo, mas eu quero abençoar. Eu vou dar daquilo que tenho para abençoar. Irmãos, está aí um segredo maravilhoso. Eu sei que existem pessoas que não entendem isso, mas estas mesmas pessoas às vezes não percebem quanto alguns ao seu redor são abençoados quando têm corações generosos. Em nossa igreja, nós temos pessoas que entenderam isso. Essas pessoas têm vivido dias abençoados e têm abençoado a vida da igreja. Quando eu leio esse texto, eu me lembro de 1 ano e 4 meses, 5 meses atrás, quando nós estávamos iniciando a reforma da nossa igreja da Penha. E naquele período, eu tinha acabado de vender o carro, era o único recurso que nós tínhamos naquela época. Eu tinha vendido meu carro porque nossa ideia era comprar um apartamento. E o valor era para ajudar na entrada do apartamento, né? E aí começou a reforma. Quando começou a reforma, que nós vimos que o custo seria muito maior do que imaginamos, me veio um desejo do coração. Conversei com a família, conversei com a Leila e disse: Leila, nós vamos colocar esse recurso na reforma da igreja. Depois, se o Senhor permitir, nós recolhemos de volta como um empréstimo, se não, deixa assim.
E aquilo inicialmente deu uma alavancada, conseguimos colocar tudo no devido lugar e em 30 dias nós reformamos a igreja e estava tudo funcionando, os irmãos chegando e uma grande bênção. E a igreja começou a caminhar, começou a fluir e as coisas começaram a dar certo e foi uma bênção. Até hoje é uma bênção. Hoje a igreja caminha maravilhosamente bem. Mas eu me lembro que depois de 3 meses que nós estávamos atuando já, cultuando ao Senhor ali na Penha, eu havia compartilhado com os diáconos, dizendo, com a tesouraria, melhor dizendo, colocando para eles o seguinte: olha, eu tinha um plano, tinha um projeto, então eu emprestei um dinheiro para a igreja e agora, aos poucos, eu queria que devolvesse para eu comprar o que eu planejei, o que minha família planejou. Fui para casa com aquele pensamento, vamos fazer isso e tal. Naquela semana, o Espírito Santo falou assim para mim: o dinheiro é seu ou é meu? A igreja é sua ou é minha? Naquele momento me veio uma profunda vergonha, porque eu tive o prazer de abençoar, mas eu não tinha entendido que a obra na minha vida é a mesma que Ele tem na vida da igreja. Que o recurso que Ele me dá, que Ele te dá, é o mesmo recurso da vida da igreja. Que a bênção é dEle em todos os aspectos. Então o Senhor colocou no meu coração dizendo: esse valor que você colocou lá é para a minha obra. Simplesmente é para a minha obra. E eu obedeci. Conversei com a esposa, a Leila, ela não é apegada a nada disso, imediatamente ela disse: vamos ofertar, porque o Deus que nos deu, que cuidou de nós até hoje, é o mesmo que vai continuar cuidando de nós até o dia de sua volta. Irmãos, eu compartilhei isso com a igreja, e ofertamos, isso já tem 1 ano aproximadamente, um pouco mais. De lá para cá, você não tem ideia como Deus tem nos abençoado. Como Deus tem aberto portas, como Deus tem feito coisas gigantescas em nossa vida. Há coisas que nós nem imaginamos e acontece assim de uma forma muito rápida. Por quê? Porque tudo depende do coração. Se você é uma pessoa que tem a mão completamente fechada, seja para servir, seja para ofertar, seja para dizimar, o que fazemos não é meramente para um lugar, como Davi disse, não é um templo para os humanos, não é um culto para os humanos, não é uma organização para os humanos, mas é para a glória de Deus. Então eu quero te convidar a fazer essa primeira oferta do ano. Uma oferta que realmente glorifique o nome de Jesus. Essa primeira oferta do ano, coloque no teu coração: eu serei abençoador. Eu vou abençoar a obra do Senhor. Eu vou abrir meu coração. Eu vou abrir a minha mente para entender que quem me deu é o Senhor e eu serei generoso. Então nós vamos ofertar agora. Como Davi disse, né? Davi disse o seguinte: já fizemos muitas coisas, mas eu quero ofertar. E eu vou fazer isso também hoje. Eu quero ofertar de forma generosa, porque eu creio que aquele que me deu, que me abençoou, tem muito mais para dar, tem muito mais para abençoar. E a obra dele vai ser ricamente abençoada e muito mais pessoas nós alcançaremos, em nome de Jesus. Vamos orar, queridos, e apresentar nossas ofertas ao Senhor? Pai amado, eu quero te agradecer, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Eu quero, ó Deus, orar por todas estas pessoas que estão conosco cultuando. Por todos esses irmãos e irmãs que têm estado conosco aqui, ó Deus, todo este ano 2022, agora 2023. Dê bênçãos generosas, abençoa essas vidas, ó Deus. Dê a eles a graça do Senhor, mas para que nós possamos também entender que nosso coração precisa estar aberto. Eu quero pedir a Ti, ó Deus, que abra a mente dos meus irmãos, que abra a minha mente para entender que tudo é seu, tudo é por Ti, para Ti, ó Deus. Receba toda a oferta de gratidão, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos lá, queridos, vamos ofertar ao Senhor? Olá, seja muito bem-vindo aos avisos semanais da Igreja Transformados pelo Amor. Os nossos cultos acontecem todos os domingos às 10 horas da manhã e também às quartas-feiras às 20 horas, todos de forma presencial e também ao vivo no nosso canal do YouTube. Profetizando 2023. Vamos iniciar o ano profetizando do dia 5 ao dia 8 de janeiro em nossa igreja ITPA Jardim Penha.
e depois, do dia 8 ao dia 11, em nossa sede ITPA São Caetano. Você não pode ficar de fora. Vamos juntos nessa 2023 profetizando. E para você que deseja ficar por dentro de tudo o que acontece aqui na nossa casa, segue a gente lá no Instagram, @Igreja Transformados pelo Amor. E também se inscreva no nosso canal do YouTube, Igreja Transformados pelo Amor. Deus abençoe vocês e voltamos com a nossa programação. Vamos seguir então, irmãos, continuando a adorar o Senhor Jesus. Nós vamos agora compartilhar a palavra do Senhor com vocês. Creio que Deus tem uma palavra para o nosso coração, para o seu coração, para o ano de 2023. Eu creio na palavra e nas promessas do Senhor. Amém? Quero ler com você o livro de Jó, capítulo 42, no versículo 5. Inicialmente, nós vamos ler apenas um versículo que diz assim: Antes eu só te conhecia de ouvir falar. Agora eu te vi com os meus próprios olhos. Eu vou ler novamente. Antes eu só te conhecia de ouvir falar. Agora eu te vi com os meus próprios olhos. Amém. Até aqui. A palavra que eu quero compartilhar com vocês nasceu num momento muito específico da minha vida, há um tempo atrás. No tempo que eu viajei, nós fizemos um passeio. E estávamos num culto, e o pastor estava ministrando uma palavra, e assim que ele terminou de ministrar uma palavra, do meu lado, assim, tinha uma senhora bem idosa, e ela queria postar uma frase no Instagram, e ela não sabia muito bem, e pedindo ajuda, né, eu vi que estava escrito na postagem dela, quando ela me passou, escrito assim: eu tive uma experiência com Deus na casa do meu filho. E depois deste dia que eu tive a experiência de ouvir uma canção, ou esta canção que tinha sido cantada, né, eu tive a minha vida transformada. Naquele momento, o Espírito Santo trouxe uma palavra ao meu coração, e eu quero hoje, depois de um tempo, compartilhar com vocês. Eu quero falar sobre experiências, pois uma vida sem experiências é uma vida só de ouvir falar, né? Então Jó compartilha no texto: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te viram. Ou seja, agora eu tenho experiência contigo. Primeiro ponto que eu quero compartilhar com os irmãos, eu quero falar sobre a primeira parte do texto que Jó cita. Ele diz: antes te conhecia de ouvir falar. Essa questão de ouvir alguma coisa, estudar alguma coisa, ou conhecer alguma coisa, é normalmente um pouco superficial, porque o que você conhece, né, por uma leitura, o que você conhece porque alguém te contou alguma coisa, não te dá toda a dimensão do que de fato aconteceu naquele tempo, se for alguma história, por exemplo. Porque quando nós falamos, como Jó disse, sobre ouvir falar, é o mesmo sobre estudar um assunto ou especular sobre um assunto ou alguma pessoa. E estou falando isso porque todo mundo tem as suas experiências. Mas normalmente, antes de se ter uma experiência, você ouve falar sobre aquilo, não é verdade? Eu, por exemplo, eu nasci no mundo cristão mesmo, numa vida cristã, praticamente nascido. Quando eu era criança ainda, minha mãe entregou a vida a Jesus e em pouco tempo, eu creio que ali pelos 6, 7 anos de idade, eu tive, né, as minhas primeiras experiências na igreja. E eu ouvia falar muitas vezes sobre o batismo no Espírito Santo. Ouvi muitas vezes os pastores, os pregadores, quem tinha oportunidade de falar na igreja, muitas vezes falava sobre: você precisa ser batizado no Espírito Santo. Você precisa ter um encontro com Cristo verdadeiro, diferente. E eu desejava, eu lia sobre isso, eu era muito jovem, mas eu lia sobre isso para entender sobre o batismo no Espírito Santo. E aí eu me lembro de vigílias na igreja.
E eles nós buscávamos batismo no Espírito Santo, a presença de Deus. E a presença de Deus naquele ambiente era muito forte. Era algo assim, surreal, né? Esta é a palavra. Mas eu nunca tive essa oportunidade naquele primeiro período. Então eu sempre ouvia falar sobre o batismo no Espírito Santo, mas isso não acontecia na minha vida. E aí, quando já era adolescente, entrando para a juventude mesmo, houve um congresso de jovens na igreja local, e eu me lembro que eu sempre fui envolvido com tudo na vida da igreja, e naquele dia específico estávamos trabalhando no culto, né, organizando o culto, e à tarde teve um culto específico para os jovens, e à noite teria aberto para toda a igreja. Nesse culto da tarde, o desejo deles era, dos palestrantes, era levar os jovens a buscar o Espírito Santo. Eu estava trabalhando. Até você que é voluntário, é diácono na igreja, às vezes você pensa, eu estou fazendo aqui, eu não estou nem prestando atenção no culto, mas não é bem assim. Quando o Espírito Santo quer agir em nós, ele age de qualquer maneira, fazendo o que for que você esteja fazendo. Naquele dia, especificamente, na hora da oração, a pessoa, a ministra que estava palestrando, pregando naquele momento, ela disse, eu quero chamar aqui à frente todos os jovens. Todos vocês. Eu quero orar com vocês e eu creio que Deus tem algo com vocês aqui hoje. Você que está trabalhando, você que está organizando, vem também, porque agora é hora de buscar o Espírito Santo. Ela disse assim. E eu me lembro que eu não queria ir, porque eu gosto das coisas muito organizadas e ia sair do eixo, né, tudo ali. Mas eu fui. E aí, naquele determinado momento, começamos a orar, e naquele dia eu tive a primeira experiência com o Espírito Santo de Deus. Eu fui batizado no Espírito Santo. Mas foi uma coisa totalmente diferente do que eu imaginei. Porque cada um tem sua própria experiência, seja com Deus, com a vida, com tudo. Eu tive a minha experiência no batismo do Espírito Santo numa tarde de sábado, congresso de jovens. Mas foi uma experiência tão forte, que eu não sei dimensionar o tempo. O que eu sei é que acabou o culto e eu continuava falando em línguas, eu não conseguia terminar, não conseguia parar. As pessoas começaram a ir embora, apagaram boa parte da luz da igreja, ficou só um jovem comigo na igreja, e todos foram embora porque tinham que voltar para o culto da noite. E eu fiquei ali, cheio do Espírito Santo, falando em línguas por alguns momentos, quase 1 hora contínua após o culto. E depois que eu consegui acalmar, que o Espírito Santo disse, agora vai para casa, vai tomar um banho. Aí eu fui e voltei. Daquele dia em diante, a minha vida, a minha relação com o Espírito Santo mudou totalmente. Até aquele dia, eu só conhecia de ouvir falar. E para mim estava muito bom, porque ouvir falar do Espírito Santo, ouvir falar que o Senhor é bom, ouvir falar que o Senhor muda a história, ouvir falar que o Senhor morreu por nós é maravilhoso, é importantíssimo. Porém, as experiências, elas nos levam a ver o que o Espírito Santo, o que Deus tem conosco. Olha que interessante, eu quero ler um texto com você para esclarecer e podermos falar sobre esta relação, ou essa diferença entre ouvir falar e vivenciar. Hebreus capítulo 11, no versículo 6, o único versículo que expressa essa questão da experiência com Deus. Diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Aí agora olha o que diz, quem deseja se aproximar de Deus, deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Primeiro ele fala de fé, ele diz, olha, sem fé é impossível agradar a Deus. Depois ele fala de experiência. Então, em determinados momentos nós falamos de fé, e talvez alguém receba a palavra fé como simplesmente um sentimento, mas ele completa o texto dizendo, olha, quem tem fé se aproxima de Deus. Aproximação é experiência. Aproximação não é só conhecimento. Aproximação é perceber, é sentir, é viver. E ele diz, olha, quem se aproxima de Deus precisa crer, e quem crê vai ter recompensa. Este escritor dos Hebreus está dizendo que aquele que anda com Deus precisa vivenciar
perto de Deus. Não apenas conhecer sobre Ele, conhecer Ele. Obviamente nunca vamos conhecer tudo sobre Deus, mas viver com Deus é vivenciar a vida que Ele proporcionou a nós. Eu quero compartilhar sobre isso com vocês, porque o texto diz ter fé e não vivenciar é não agradar a Deus. Dizer que tem fé e não aproximar-se de Deus e não crer na experiência com Deus é não agradar a Deus. Eu quero que você entenda junto comigo, irmãos, que a teoria ela é maravilhosa. A teoria no conhecimento, ela trata, por exemplo, olhando para a palavra de Deus, ela trata da doutrina. Nós não podemos estabelecer uma doutrina, nós não podemos estabelecer fundamentos por experiências. Então, o conhecimento teórico, o conhecimento bíblico, ele nos dá direcionamento, ele doutrina, ele direciona, ele ensina, ele corrige, é necessário. Mas o texto mostra de Jó, de Hebreus e outros mais, que nós precisamos nos aproximar de Deus. Conhecer é saber o que Deus tem, o que Deus quer e como Deus age. Experimentar é saber o que Deus tem comigo e como Deus age comigo. Eu quero compartilhar com vocês hoje sobre experiência. O cristão precisa ter experiência com Deus. O cristão precisa ter uma vida com Deus. Eu gosto de falar dos outros, daquilo que os outros viveram. Mateus, Marcos, Lucas, João, Jesus. Eu gosto de falar de Davi, eu gosto de falar de Pedro, eu gosto de falar das pessoas que trouxeram uma mudança para a história de suas vidas na Bíblia Sagrada. Mas eu preciso ter as minhas experiências com Deus. Olha só, o livro de Jó começa falando sobre como ele conhecia Deus. Jó, capítulo 1, versículo 1, diz assim, Jó 1, versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo seu nome era Jó. Este homem era íntegro, reto, temia Deus e se desviava do mal. Quando nós vemos esse texto, nós entendemos então que Jó era um homem que conhecia Deus pelo que lhe ensinaram. E isso era suficiente para que ele temesse a Deus, fosse íntegro, para que ele se desviasse do mal. O texto vai dizendo que ele cuidava de seus filhos, ensinou seus filhos, ele orava por seus filhos, ele santificava seus filhos, ele cuidava da sua família, ele era um homem íntegro, um homem reto, pelo fator de conhecer pelo que ouviu sobre Deus. Ele passou a ser um homem temente a Deus. Mas o fim do texto, os últimos capítulos, Jó, ele diz, eu só te conhecia de ouvir falar. Então você perceba junto comigo que há uma diferença enorme quando uma pessoa ouve sobre um assunto e depois ela tem uma experiência naquele mesmo assunto. Quando você, não sei se você já teve essa oportunidade, eu tive algumas vezes, de desejar conhecer alguém que era muito relevante para a minha vida, quando eu ouvia, por exemplo, cantando, pregando ou palestrando, algumas pessoas ao longo da minha vida eu quis muito conhecer. E aí, quando você conhece a pessoa, você tem uma outra experiência e é normal você tirar, né? Eu ia colocar desescrever, mas não existe essa palavra. Você vai desfazer aquilo que você havia criado sobre a pessoa. Nós criamos uma mentalidade, uma ideia sobre a pessoa e depois que você conhece, muda completamente. Por quê? Porque você passa a ter uma experiência real e viva com aquela pessoa. Isso me faz lembrar uma experiência que tivemos. Alguns irmãos de nossa igreja, nós organizamos e fomos fazer uma pescaria no alto mar. Nós fomos em 10 pessoas. Para você ver como experiência é algo extremamente pessoal. Nós não podemos ter experiências junto e dizer, olha, foi igual para todo mundo. Nós podemos fazer algumas coisas juntos, mas as experiências são individuais. E aconteceu que nós, ao chegarmos no alto mar, estava ventando muito, balançava o barco demais mesmo. É comum no alto mar, mas
para quem não tem essa prática, é algo complicado. 10 pessoas. Com 5 minutos que estávamos no barco, 3 pessoas já estavam querendo encomendar o caixão, pensando que ia morrer, querendo voltar, desesperados. Dos 10, 3 passaram mal imediatamente, mas de uma forma muito forte. Outros 3, com 10 minutos, já estavam deitados no andar de baixo, passando mal mesmo, deitados para recuperação. E aí os outros que estavam no barco, os outros 4 que estavam no barco, estavam achando maravilhoso, olhando o horizonte, já pensando quantos peixes ia pegar, já estavam comendo e tal. Conclusão, no fim do dia, 3 foram embora, os outros 3 passaram um dia ruim, e os outros que ficaram, os outros 4, né, que ficaram, pegaram peixe, comeram, se divertiram e disseram, não vejo a hora de voltar. Experiências individuais. A experiência muda tudo. Às vezes você quer tanto uma coisa porque você ouviu falar, e quando você vai vivenciar aquilo, você percebe que não era nada daquilo. Porque, é o segundo ponto que eu quero compartilhar com você, as experiências mudam a nossa vida completamente. Seja para o bem, seja para o mal. Toda a experiência muda a nossa vida completamente. E aqui nós encontramos então Jó. Jó, um homem que servia a Deus, um homem que adorava a Deus, mas um homem que não conhecia a Deus. Um homem que temia a Deus, mas é necessário que este homem se aproximasse de Deus, como nós lemos no livro de Hebreus, no capítulo 11. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele exista, que Ele existe. Ele se aproxima e tem experiências com Deus. Porque, como eu disse, é muito maravilhoso você ficar ouvindo mensagens, ler alguns textos, é maravilhoso. Mas, irmãos, não se compara a vida de alguém que teve uma experiência com Deus, de alguém que só conhece alguns textos da palavra do Senhor. Jó achava que ele era o cara. Que é normal, né? Você começa a ler, você começa a conhecer, você começa a ter algumas bênçãos ao seu redor, você é uma pessoa que não faz nada de errado, e Deus, Ele cuida dos seus filhos. Mas, exatamente num determinado momento que Jó estava vivendo o pior momento de sua vida, ele começou a achar que poderia ser que Deus estava errado, porque ele era um homem justo, porque era um homem que temia Deus, porque ele era um homem que fazia tudo certo. Mas ele esqueceu que quem colocou ele naquela vida foi o próprio Deus. Então Deus quer proporcionar a Jó uma experiência. Quando Jó estava falando abertamente que ele era bom, que ele era isso, que ele era aquilo, aí vem Deus. Livro de Jó, capítulo 38, versículo do 4 ao 7. E ele põe Jó no seu devido lugar e dá para Jó. E começa ali uma nova experiência com Jó. Ele diz assim, versículo 4. Onde você estava quando eu lancei os alicerces do mundo, Jó? Diga-me, já que sabe tanto. Quem definiu as dimensões, estendeu a linha de medir? Vamos, você deve saber. O que sustenta os seus alicerces e quem lançou a sua pedra angular? Enquanto as estrelas da manhã cantavam juntas e os anjos davam gritos de alegria, até aqui por enquanto. Deus, ele dá uma freada em Jó e diz, agora você vai ter uma experiência comigo. Você que diz que me conhece, você que diz que sabe quem você é, aonde você estava quando eu criei todas as coisas? Irmãos, daqui do capítulo 38 até o último capítulo do livro de Jó, Deus começa a trabalhar com Jó novas experiências. Jó começa a perceber que Deus, ele não era Deus apenas de Jó. Ele não era um Deus apenas dos benefícios daquele momento. Era o Deus que criou os céus e a terra. O Deus que criou todas as coisas. Então Deus para ele e diz, Jó, você precisa ter um momento comigo. E desse dia em diante, Deus começa a tratar, a trabalhar, a ministrar, a mudar o coração de Jó, porque um homem e uma mulher é mudado a partir da sua vivência com Deus.
Se você é destes que vão à igreja todos os domingos, todas as quartas-feiras, mas você não tem experiências com Deus, você fala então de um Deus estranho. Você fala então de algo que não é seu, que é de alguém que está compartilhando com você. Mas quando você tem experiências com Deus, tudo muda. E irmãos, experiência com Deus, como eu disse, não pode mudar a sua vida doutrinária. Mas experiência com Deus vai te fazer olhar e ver o que Deus tem com você e com a sua vida. Eu quero propor para você nesta manhã, eu quero trazer ao seu coração nesta manhã, para que você entre 2023, hoje é o primeiro dia do ano, que você entre 2023 com um coração diferente. Eu preciso ter vida com Deus. Eu preciso ter experiências com Deus. Deus mudou a sorte de Jó, e Ele pode mudar a sua. Só que enquanto Jó não teve experiência com Deus, enquanto Jó não sentiu, como diz Hebreus, não se aproximou de Deus, ele não sabia exatamente quem Deus era. Eu quero chamar a sua atenção para que você defina o seu 2023. Eu vou viver perto de Deus. Eu terei experiências com Deus. Eu viverei um ano onde eu testemunharei o que Deus vai fazer na minha vida, o que Deus estará fazendo dia após dia na minha vida. Irmãos, crente sem experiência é só teoria. Um crente que não sabe o que Deus pode fazer em sua vida, nunca viveu nada em Deus, ele só vive uma teoria de terceiros. Você vem à igreja, Deus diz que vai fazer, que vai agir, e você vê testemunho para todo lado. Você precisa viver as suas experiências com Deus. Você precisa ser batizado no Espírito Santo. Você precisa receber de Deus dons, mas para isso, diz o livro de Hebreus, você precisa se aproximar e crer. Você precisa abrir mão um pouco mais dessa vida de amar tudo que o mundo oferece, para amar mais o Criador. Porque se você quiser, Ele vai te trazer experiências, mas se você não quiser, Ele também vai trazer. Só que as experiências que o Senhor trouxe para Jó não foi das melhores, porque ele achou que por conhecer um pouco, ele já conhecia Deus. Então, ele cita o texto que nós lemos inicialmente, texto célebre. Ele diz: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Antes eu, numa outra versão, te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Jó está dizendo: eu conheci o Senhor por algumas coisas que eu ouvi, mas agora eu ando contigo, os meus olhos te veem, eu ouço a tua voz, eu sinto a tua presença, eu tenho sua direção. Irmão querido, não aceite entrar nesse novo ano sem a presença do Senhor em sua vida. A presença do Senhor não está na escrita fria. Talvez você tenha a sua Bíblia no seu celular, ou a Bíblia física que você tem na sua casa. A escrita por escrita, ela é fria, mas essa escrita vivida na presença do Senhor, ela traz experiências enormes. É muito bonito falar sobre Paulo, Pedro, Silas, mas é muito mais poderoso e maravilhoso poder dizer: Jesus também me curou, Jesus mudou a minha sorte, Jesus mudou a minha vida. Perceba Jó falando no fim do livro de Jó, dizendo assim: o Senhor mudou a minha sorte. Ele começa dizendo que o Senhor era o seu Senhor, e ele temia Deus, Deus falando dele. Mas o texto termina ele falando sobre Deus: Deus mudou a minha sorte. Em nome de Jesus, 2023 precisa ser para você, para mim, para nós, um ano de vivência com Deus, de aproximação da presença de Deus. Se você tem propósitos profissionais, eles não podem ser maior do que a sua vida com Deus. Se você tem propósitos falando sobre família, viagens, negócios, falando sobre ter filhos ou coisas do tipo, não pode ser maior do que a sua vida com Deus. Põe no seu coração: o cristão, o servo de Deus, precisa viver com experiências poderosas com Deus. Aí você diz: mas pastor, como faço isso? Tem duas maneiras. Uma, Jó viveu. Primeiro, temia Deus, íntegro, correto, mas ele não
entendia quem Deus era em sua vida. Então ele perdeu tudo e Deus devolveu. Na devolução ele teve uma experiência. Outra forma de ter experiência com Deus é buscar a Ele. Outra forma de ter experiência com Deus é ler a palavra dEle. Outra forma de ter experiência com Deus é clamar a Ele e priorizar Ele na sua vida, nas suas decisões. 2023 não depende de Deus. 2023 não depende do governo. 2023 depende de você entregar a sua vida ao Senhor totalmente. Por que digo isso? Porque o Senhor já está lá, já está cuidando, já está abençoando, mas você precisa criar experiências com Deus, desenvolver, como diz Hebreus 11:6, se aproximar, crer e então viver o que o Senhor tem de galardão, de bênção, de milagre para a sua vida, sua casa e sua família, em nome de Jesus. É um ano que o Senhor nos preparou. Hoje é o dia que o Senhor nos deu. 2023 é o ano que o Senhor nos preparou. Não perca, em nome de Jesus, esta oportunidade. Faça um propósito, faça propósitos, faça projetos. Este ano eu vou buscar ao Senhor. Eu quero viver uma experiência nova com o Senhor. Como eu dizia, eu preciso ser batizado no Espírito Santo. Agora eu pergunto, alguém que não tem nada com o Espírito Santo, quando vai ser batizado? Alguém que não abre a palavra para ler, quando terá conhecimento? Quando poderá compartilhar com outros para ter experiências com outros? Experiência de falar de Jesus e a pessoa entregar a vida a Jesus. Experiências de orar ao Senhor sobre assuntos impossíveis e poder provar de milagres. Experiências de poder orar ao Senhor e o Senhor fazer uma obra, às vezes Ele pode fazer instantânea na vida de outras pessoas ou na sua vida. Irmãos, nossa vida não pode ser teórica. 2023 não pode ser teórico. 2023 é o ano de viver experiências novas e pessoais em Cristo Jesus. Eu passei o ano de 2022 pregando e dizendo, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se faz novo. E eu quero iniciar este ano dizendo para você, já foi, já era, já foi. Nós viveremos 2023 testemunhando de tudo que o Senhor está fazendo e fará na nossa vida, nossa casa, nossa família, na igreja, nas nossas cidades, no entorno da nossa cidade, em nome de Jesus. E eu finalizo esta palavra compartilhando com você, que já termina os seus dias, termina a sua fase de experiência, para viver de experiências agora com Deus, dizendo, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Amém, queridos? Nós vamos orar agora e em seguida nós vamos cantar ao Senhor. Meu Pai amado, eu quero bendizer o Teu nome, Te louvar, Te exaltar por tudo que Tens feito em nós, por tudo que Tens feito através de nós. Tua graça tem sido tão maravilhosa em nosso meio. O Senhor tem feito coisas tão poderosas. Mas, Senhor, não dá para se conformar em ver os Seus milagres na vida de alguns. Como igreja, nós queremos, como igreja, ó Deus, ter experiências. Todos viverem experiências contigo. Pai, usa a vida dos meus irmãos, daqueles que estão aqui cultuando comigo, ó Deus. Usa a vida dessas pessoas, que todos aqui possam vivenciar com o Senhor, ouvir Sua voz, ó Deus, entender o Seu direcionamento, ó Deus. Ver o Senhor agindo em nosso meio e entender como Jó teve que entender, ó Deus. Às vezes temos que entender como ele, na pancada, no grito, porque o Senhor o parou e disse, aonde você estava, Jó? Você que acha que sabe de alguma coisa, o Senhor proporciona para ele experiência de mostrar, eu sou Deus na sua vida, eu que te criei e eu não abro mão de você. Ó Deus, nos ajude a ter uma vida cristã autêntica, que vale a pena, e que 2023 seja um ano da bênção do Senhor e das experiências com o Senhor. Ó Deus, essa igreja, ela é viva, essa igreja é a igreja que adora o Teu nome, e ela não se conforma, nós não nos conformamos em ter uma vida teórica. Nós viveremos a vida que glorifica o nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos adorar e glorificar ao nome do Senhor Jesus.
bondade de Deus. Amém, louvado seja o nome do Senhor. E mais uma vez nós terminamos louvando a Ele, porque Ele é fiel, Ele é poderoso e Ele é bondoso. Sabemos que conhecer a Deus é tão importante quanto viver. Como compartilhei hoje, Jó tinha conhecimento de ouvir falar. Ele temia por ouvir falar. Ele se santificava por ouvir falar. Mas a sua vida foi mudada quando ele andou com o Senhor. Quando ele teve experiências com o Senhor. Toda a sua vida foi transformada. Que 2023 nós façamos um propósito no nosso coração de ter experiências com o Senhor. De ter uma vida com o Senhor. Amém, queridos? Nós vamos orar agora, agradecendo a Deus por mais este culto e pedindo a Deus que nos dê um ano de bênção, guardado e abençoado por Ele, em nome de Jesus. Pai querido, eu quero te louvar, ó Deus, te bendizer por tamanho privilégio que nós temos de viver da Tua bondade, da Tua bênção, da Tua graça, de viver experiências tão maravilhosas que o Senhor tem conosco, pessoalmente, nos guardado, abençoado, e nada nos tem faltado. Peço a Tua graça, Tua misericórdia sobre todos nós, em nome de Jesus. Amém. Antes de dar a bênção apostólica, eu só quero lembrar você que a partir do dia 5, nós iniciamos o nosso Profetizando 2023. Começa na Penha, 5, 6, 7 e 8 de janeiro. Estaremos ali celebrando ao nome do Senhor Jesus. E no dia 8, em São Caetano, a partir das 10 da manhã, iniciamos o Profetizando aqui em São Caetano. Dia 8, 9, 10 e 11. Coloca isso na sua agenda. Não perca a oportunidade de profetizar sobre o ano que está começando. Amém, queridos? Vamos lá. Que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a tua vida, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Vamos terminar declarando juntos? Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Deus abençoe você.